Senhoras e senhores, agradecemos por aguardarem. E sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. A apresentação pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da RD, ri.rd.com.br, onde o áudio desta conferência será posteriormente disponibilizado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão informadas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, CEO, e Eugênio de Zagotes, vice-presidente de Planejamento Corporativo RI e M&A. Passo agora a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir. Tá, obrigado. Bom dia a todos aí. Bem-vindos à apresentação do segundo trimestre de 2022 da Raia Drogasil. Como sempre, o Eugênio vai falar um pouco do resultado aqui. Eu entro no final com alguns pontos e a gente está aberto para perguntas e respostas. Eugênio, por favor, vai você aqui com todo mundo. Pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui ao call de resultados aqui do segundo TRI da Raia Drogasil, né? E acho que primeiro falar que esse foi um TRI realmente excepcional, tá? Um TRI que mostra realmente a força da companhia e que vem na sequência de um TRI bem difícil que tinha sido o primeiro TRI do ano passado, né? Se a gente voltar para o primeiro TRI do ano passado, a gente falava que não tinha pressão inflacionária. O que a gente tinha era uma defasagem inflacionária. A gente tinha tido 4 trimestres seguidos de aumento de custo com a mesma receita. E agora o que a gente vê é exatamente o fim dessa defasagem com o aumento CMED. Então, na medida em que o aumento CMED foi autorizado, na medida em que a RD e todo o mercado repassaram a inflação passada aos preços, a gente volta aí com um patamar de vendas já maior, que ajuda a equilibrar e neutralizar essa pressão inflacionária. E além disso, pela dinâmica do setor, onde a gente, quando faz esse aumento de preço, a gente ainda tem estoque anterior em casa, a gente gera um ganho inflacionário sobre os estoques que é tão maior quanto maior for o aumento de preço. E esse ganho inflacionário sobre os estoques, ele inclusive paga algumas dessas perdas passadas que a gente teve. Então, com isso, né, a gente vê uma margem bruta bastante grande, uma margem bruta de pico, né, no segundo TRI, e que realmente paga a ponto da gente, no primeiro semestre como um todo, ter ganho 0,2 de margem EBITDA, em que pese a pressão que a gente enfrentou no primeiro TRI. Além disso, a gente vê nesse TRI um desempenho muito forte de vendas. Acho que o mais importante aqui realmente é o desempenho estrutural. A gente seja pela qualidade de operação da companhia, seja pelo avanço que a gente vem fazendo no digital, isso vem ajudando muito a poder ter um top line forte, saudável, com lojas maduras constantemente acima da inflação. Então isso é muito importante. E eu acho que a gente também soube muito bem aproveitar a sazonalidade de inverno. Então esse é um período em que teve realmente um pico gripal, né, que é normal nessa época do ano, né, no inverno. No ano passado não teve, porque havia muita gente de máscara e, claro, circulava menos Covid, mas circulava menos gripe normal. E a gente estava operando bem abastecido, usamos toda a musculatura da companhia realmente para poder realmente navegar um período de não só do pico sazonal e de aproveitar o ganho, mas um período de desafio de abastecimento em termos globais. A gente vem andando bem, usamos o balanço, pusemos mais estoque, e todo esse conjunto da obra aí faz um TRI realmente onde tudo foi sensacional, tá? Falando aqui dos destaques, né, fechamos o período com 2.581 lojas em operação, abrimos 64 lojas, encerramos 13 lojas, 7,6 bi de receita bruta, um crescimento de 22,4, com 16 em unas maduras, 14,4 de share nacional, ganhamos share Brasil e ganhamos em todos os mercados,
Digital chegando a 3 bi de receita anualizada, 47% de crescimento, 10,5% de penetração, que também avançou no trimestre, tá? Uma margem de contribuição aqui de 988 milhões no TRI, 12,9, um ganho de 2,1, né, de margem de contribuição sobre o mesmo período do ano passado. EBITDA ajustado 727,5 milhões, crescemos 46,3%, tá? Sobre um trimestre que foi bom no ano passado, e com uma margem aí de 9,5, um ponto e meio acima também do ano passado. Lucro líquido, uma dinâmica parecida, 344 milhões, 48 de crescimento, tá? E 0,8 pontos percentuais acima do ano passado. E aí um fluxo de caixa livre um pouquinho negativo, em 58 milhões aí no trimestre, com 193 milhões de consumo total. Então vamos falar de tudo isso aqui, tá? Aqui, próxima página, a gente fala um pouco aí da base da rede, né? A gente fechou o período com 2.581 lojas em operação, abrimos 64 lojas no trimestre, tá? E fechamos 13 lojas no trimestre. A gente tem 71% da base maduras, 29% dessa base em maturação. E a gente está totalmente em linha para cumprir esse guidance de 260 lojas em 2022. E outra coisa, a gente em 15 de junho atualizou o formulário de referência e estendeu um guidance até 2025. Então a gente tem um guidance, por enquanto, de 240 lojas entre 2023 e 2025. Nós estamos falando de 980 lojas a mais que vão ampliar o tamanho atual da rede em 4 anos em 38%, com a mesma diversificação geográfica, econômica e tudo mais. Acho que quando a gente fala aqui do número entre 23 e 25, é importante falar que a companhia, 5 anos seguidos, abriu 240 lojas ano, temos muita segurança nesse número. Esse é o primeiro ano abrindo 260 lojas ano. Se mais para frente do ano a gente está feliz com esse número e a gente tem segurança que possa conseguir ter pipeline com a mesma qualidade sempre para poder, de repente, falar desse número, é possível que a gente revise esse guidance ou não, se achar que não é o caso, tá? Mas o 240 é um número inicial muito mais por prudência em função de ter um histórico muito consolidado, tá? E a gente não querer cravar inicialmente por 5 anos um número que esse é o primeiro ano que a gente está fazendo, que a gente tem que entender como é que é. Tá? Aqui eu queria detalhar um pouco crescimento, encerramento de lojas, que eu acho que é um tema, na minha visão, muito mal compreendido. Tá? Eu acho que o mercado, para mim, comete um vício importante quando ele fala de aberturas líquidas. E, para mim, isso faz um erro duplo, porque você tira da base, quando você fala em 260 lojas, menos, sei lá, 30 fechamentos, vamos falar, por exemplo, e você fala de 230 aberturas líquidas, primeira coisa, está tirando um grande número de lojas da base que vão existir, vão funcionar e vão criar valor. E também está deixando de considerar toda a melhoria de resultado que a otimização do portfólio de lojas maduras causa. Então, se a gente olhar aqui, essa cesta aqui de fechamentos aqui, de 47 lojas aí dos últimos 12 meses, tá? Primeira coisa que tem que falar é o seguinte, tem aqui alguma coisa que não é normal. A gente tem aí 6 lojas Onofre sendo encerradas, é uma depuração da aquisição, vou falar disso. E a gente tem também, como parte aqui das maduras, 14 lojas que está muito ligada à pandemia. Estamos falando lojas que estão em shopping centers, que dependem muito de almoço em dia da semana. Avenida Paulista, centro de São Paulo, centro do Rio, são regiões comerciais que com o home office não voltaram ao normal e a gente não acha que elas voltam ao normal. Então tem aqui um número maior que o normal. Agora, são 7 lojas em maturação apenas, tá? Nós estamos falando 3% das lojas abertas, 250 e tantas lojas abertas nos últimos 12 meses. Então, se quiser falar de abertura líquida, assumir 97% do guidance, aí eu acho que tem sentido. Quando a gente fala das maduras, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos encerrando lojas, tá certo? São lojas aqui com idade média aí bastante avançada, a média elas de 13 anos, e esses encerramentos criam valor para a rede. Nós estamos falando de lojas que têm, quase todas elas, EBITDA positivo. Só que na hora em que a gente tira uma base completa de custos ao fechar a loja, a hora que a gente recicla capital de giro e alguns ativos fixos, como gôndola, TI de loja, e coloca em outros ambientes e desmobiliza esse capital, entendeu? A rede inteira fica melhor. Porque essas lojas que estão sendo encerradas, mesmo que elas tenham EBITDA positivo, ao fechá-las, a gente transfere entre 20% e 30% da venda que elas tinham para as lojas sobreviventes. Então, você imagina, se a gente pega a loja, transfere 20%, 30% dessa venda
que vai entrar com algo como 25 de margem de contribuição, 29 de margem bruta, menos cartão de crédito, menos materiais de consumo. Normalmente, aliás, a gente se está fechando, porque a gente acredita que sempre, o EBITDA que essa loja transfere para as lojas que sobrevivem é maior do que o EBITDA que essa loja tinha ao ter que remunerar o capital dela e ao ter que remunerar toda essa estrutura de custo embarcada. Então, esse 34, que é um número fora do normal, mas ele está falando de 2% da base total de lojas maduras. E a gente realmente transfere vendas, então vai ter o EBITDA maior nas outras lojas, tira uma estrutura full de custos, realoca capital e no final tem uma rede mais qualificada, com mais crescimento de loja madura, com mais margem e com mais ROIC. Então a gente acredita muito nisso aqui. Em relação ao Onofre, a gente comprou um business por R$1, que era um business que tinha caixa líquido positivo, tá? Era um business, as lojas da Onofre eram 50 lojas que faturavam pouco acima de 400 mil por loja e com um prejuízo enorme, tá? A gente encerrou lojas, hoje tem 28 lojas de Onofre, tá certo? Essas lojas que hoje estão com a gente na mão do Onofre vendiam um pouco mais de R$500 mil por loja por mês, e hoje na nossa mão essas lojas estão vendendo R$813 mil por mês, na média aí dos últimos 6 meses, com EBITDA de R$105 mil por loja. Então nós estamos falando uma métrica muito compatível com a métrica da nossa expansão. Então nós estamos, hoje a Onofre realmente criou um valor muito grande, mas não só a depuração é muito importante, mas também toda a melhoria de operação na mão da RD e todo o impacto que as marcas Raia e Drogasil trazem. E por fim, essas lojas Onofre que foram encerradas transferiram também algo como 2 milhões por mês de venda para essas lojas sobreviverem. Então, para a gente, esses encerramentos eram absolutamente normais, é parte dessa depuração. Hoje acho que a gente sai com essas 28 lojas. Tá? Seguindo em frente, né? Acho que outro destaque aqui é a horizontalização da nossa rede. Terminamos o trimestre com 512 cidades, né, com farmácias da RD em operação. São 76 novas cidades que passaram a ser servidas nos últimos 12 meses. Uma expansão em que apenas aí nos últimos 12 meses, 14% são lojas Nobre, 86% são lojas híbridas e populares. Se a gente olhar a média da rede, 1/3 são lojas nobres, 2/3 são lojas híbridas e populares, que atendem aí classe média expandida, tá? Bom, aqui a gente tem a nossa presença geográfica, né? Então, o RD hoje presente com muita força em todos os municípios do Brasil, são 2.581 farmácias, tá? E Drogasil é a primeira marca farmacêutica do Brasil em receita, com 1.487, e além disso, a Raia, em receita, é a segunda maior bandeira farmacêutica do país, tá? Com 1.094 lojas. A gente segue hoje crescendo em todos os mercados. A gente vem com, se a gente olhar TIR dessa expansão, estamos falando sempre de TIR real, líquido de canibalização, nós estamos consistentemente acima de 20%, que é o nosso target. Hoje estamos mais perto aí de 24, 25, alguma coisa assim. Então isso que nos dá apetite para seguir crescendo, falar de 260 lojas agora, nesse ano. E aí a gente também vem bem em market share, ganhamos 0,4 de share nacional, com expansão de share aqui em todos os mercados. E eu acho que quando a gente fala assim, da força da RD de ser uma rede nacional, isso está muito expresso aqui. A RD é a única rede de drogarias que não só tem uma bandeira fincada em todos os mercados, mas que ganha dinheiro de forma parecida em todos os mercados e que investe com os mesmos retornos em todos os mercados. Tá? E a maior evidência está aqui. Hoje, São Paulo, que é o nosso mercado nativo, e não estou falando de cidade, estou falando de estado, foram apenas 46 lojas nos últimos 12 meses. 18% da expansão se faz em casa. 82% da expansão se faz nos mercados que não são mercado nativo, mas que hoje funcionam tão bem quanto o nosso mercado nativo, que é São Paulo. Então, a prova, realmente, acho que da pujança de ter uma rede de verdade nacional, não apenas na bandeirinha ficada, está aqui. E isso nenhuma outra empresa do nosso setor consegue fazer, de ter uma operação tão descentralizada e ganhando dinheiro fora de casa, da mesma forma como a gente ganha em casa. Tá? Bom, falar um pouco aqui de receita bruta, né? Terminamos o TRI com 7.640, um crescimento aí de 22,4, acho que bastante expressivo, né? E aqui acho que é uma combinação de coisas. Primeiro, assim, o estrutural vai muito bem.
E claro que a boa qualidade de operação é fundamental, mas o avanço do digital, que a gente vai falar daqui a pouco, é muito importante, porque ele aumenta a fidelidade, aumenta share of wallet, aumenta spending de cliente com a gente. E isso puxa a nossa loja madura. Então, 7.640, 22,4. E além disso, acho que a gente soube aproveitar muito bem a questão sazonal. Então, teve sim um pico sazonal no trimestre. A gente acho que está muito forte de operação, sobretudo na parte de abastecimento, seja por ser a maior rede do Brasil e ter um acesso diferenciado ao fornecedor, por comprar direto da indústria e beber antes na fonte, isso é muito importante. A gente investiu balanço nos últimos trimestres para ter um estoque maior que o normal e navegar um período de maior incerteza aí com tranquilidade. E, claro, na hora que o abastecimento normalizar, esse estoque vai baixar de novo, mas ele ajuda a gente. E eu não estou falando de trabalhar com abastecimento diferenciado e com a menor falta do Brasil só nesse TRI. Eu estou falando de vários TRIs recentes. Agora, óbvio que nesse TRI, quando vem essa sazonalidade de inverno e a gente melhor abastecido, isso faz muita diferença. Isso ajudou a gente a surfar essa onda. Então, acho que a gente estava pronto do ponto de vista operacional para aproveitar realmente esse momento de sazonal. E também em relação ao Covid. Teste Covid, ele aumentou a receita em 0,5%. Se olhar já tinha teste na base do ano passado, claro, né? Olhando tanto teste como autoteste juntos, a gente consegue realmente mais meio em função disso, tá? E aí, olhando o mix, né? A parte farmacêutica é o grande destaque. Em primeiro lugar, o OTC, 28,6, todas as categorias sazonais, tá? E própria questão de teste de Covid, ele está em OTC, ele não está em serviço. Eu já vi comparação de receita de serviço, nós com concorrentes estão comparando alhos com bugalhos, porque teste de Covid está dentro de OTC, não está nessa linha aqui de serviço. Então, 28,6 de crescimento em OTC, a parte farmacêutica, 22,7, 22,8, também um número sensacional. E mesmo a perfumaria, num TRI que não é um TRI que ajude a perfumaria, a gente cresce 18,7, que é um número muito bom. Claro que como o mix não pode passar de 100, se algo cresce, algo tem que cair e a perfumaria perde peso. Mas esse crescimento de 18,7 é um bom crescimento, é um crescimento que nos deixa satisfeitos. Tá? Aqui a gente fala, né, de lojas maduras e mesmas lojas, né? Então 22,4 foi o total, mesmas lojas 18,1, lojas maduras 16,1. Nós crescemos 4 acima do IPCA nesse TRI e cresceu 5,2 acima do aumento permitido pela CIMED. Então a pujança está aqui. Tem um elemento sazonal, mas tem um elemento estrutural muito forte aqui que com certeza permanece. Tá? Bom, falar um pouco de digital, quando a gente fala do desempenho estrutural, acho que o digital é a grande mola disso, né? E a gente não só vem avançando e vem crescendo muito, mas eu acho que a gente assumiu aí uma liderança absolutamente inconteste no digital no nosso setor. A gente tem 10,5 de participação, ele evoluiu 50 bips nesse trimestre, e vamos lembrar que nós estamos falando de uma rede nacional que está em todos os rincões do país, que tem uma série de mercados novos. Se a gente olhar simplesmente as principais capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre, BH, Curitiba, nós estamos falando em penetrações digitais que vão de 15% a 20%. Então esse é um número importante. Nós somos a operação digital, até onde eu sei, das grandes redes que mais cresce, 47% de crescimento, e sobre uma base que não era pequena, uma base de 8,9, né? Uma coisa é alguém vindo de 1, 2, 3 hoje, mas de uma base de 8,9 para 10,5, crescendo 47%. Temos um mix mais moderno de canais, acho que só nós temos isso, 51% da venda acontece dentro do app. Então, estamos falando 51 de 10,5, estamos falando mais de 5% da venda total da empresa sendo processada nos nossos aplicativos, que vem melhorando bastante a robustez e a qualidade dele, com todo o investimento digital que a RD vem fazendo, tá? E aí outra coisa que também é única, você fala call center, que na minha visão, nem embora nós mesmos o façamos, não deveria nem ser chamado de digital, nós temos só 3% de venda via call center. Se você olhar os nossos concorrentes, nós estamos falando, grande parte deles, 20%, 30% de venda call center. Então, essa diferença de modernidade de mix, uma dependência pequena de Super App é só 11% da receita, né? Então, se a gente tirar o canal que não é proprietário, e se a gente tirar o canal que é arcaico, que é jurássico, os canais modernos e proprietários representam 86% desse 10,5% que é essa receita digital. E quando a gente olha aí acessos aí pela SimilarWeb, a RD não só cresce mais do que os nossos concorrentes número 2 a 6, e cresce bem mais, 23 como 8, como a gente tem um número de acessos que é mais que a soma de todos esses concorrentes 2 a 6.
E por fim, se a gente olhar varejo como um todo no Brasil, a gente já é a 8ª marca aqui em acesso pela Similarweb, e a gente acha que em pouco tempo vai ser uma das 5 principais marcas do varejo em acessos aqui pela Similarweb. Então aqui mostra o quão diferenciada a nossa operação e quão incontestável é a liderança que a gente adquiriu. E eu acho que isso aqui também reforça muito a estratégia que a gente vem adotando. A gente tomou um passo ousado e muito consciente de investir fortemente nesse canal. Então, é a maior empresa do segmento, que é mais do que o dobro do tamanho do segundo colocado e tamanho muito próximo à soma de todos os outros players, os 5 seguintes, investindo 3,5% da receita em G&A, que quer dizer adquirir capacidade de execução. Isso hoje começa a estabilizar, vou falar, mas essa evolução digital é a prova mais óbvia, tá certo, do acerto desse investimento, e isso aqui vem puxando a loja Madura de uma forma única no mercado, tá bom? Bom, margem bruta, outro grande destaque do TRI, né, subindo 1,5 percentual. Isso aqui é o efeito direto do aumento de preços, né? Então, na hora que temos um ganho inflacionário sobre os estoques da ordem de 11%, realmente você tem um aumento que é pontual, mas que é muito bem-vindo e que paga realmente contas aí de trimestres anteriores aí, tá? Desculpa, voltando aqui. Então, uma margem muito boa, mas é uma margem sazonal. Essa margem, não tenho dúvida que ela volta ao normal, tá? E aí, quando a gente fala de ciclo de caixa, a gente tem um ciclo de caixa um pouco melhor que o mesmo período do ano passado, mas ainda um ciclo pesado. Pesado, pela sazonalidade de segundo tri, que é normal, mas pesado também porque nós estamos com um nível de estoque. Se a gente olhar aqui desde o quarto tri do ano passado, com toda essa incerteza de abastecimento, a gente puxou bastante estoque. Uma coisa é estoque sazonal, estoque da pré-alta. Esse vai ficar no CD e vai ser dragado em 3 meses. Agora, nós estamos falando de colocar estoque em loja para nos proteger e proteger o nosso cliente dessa incerteza global de abastecimento. Então, a gente está trabalhando com um nível maior do que o normal de estoque. 104 dias de estoque com patamar de venda que a gente teve aqui é um número relevante, tá? E a gente, enquanto tiver incerteza de abastecimento, vai continuar um pouco mais puxado no estoque. Na hora que o mercado for normalizando, esse número vai baixar e tudo volta ao normal. Mas nós estamos usando o nosso balanço, a força da nossa estrutura de capital a favor aqui do nosso cliente, tá? Aí despesa com vendas. Na hora que a gente tem uma venda muito boa, a gente acaba tendo uma diluição de despesa com vendas aqui muito importante, né? Fomos 17,9 para 17,4, meio ponto de ganho. E entre esse meio da despesa de vendas e 1,5 da margem de contribuição, perdão, e 1,5 da margem bruta, a margem de contribuição sobe mais de 2 pontos percentuais, atingindo aqui 12,9 no trimestre, também um número muito, muito expressivo, tá? Despesas gerais e administrativas 3,4, tá certo? Claro que crescer top line 22 ajuda muito, mas mesmo que a gente tivesse crescido algo menos que isso, não teria passado aqui do 3,5. Então a gente está estabilizado hoje o G&A, em algum momento sim isso vai cair, não sei se é esse segundo semestre, se vai ser mais para frente, mas a gente sim vai começar a diluir em algum momento aqui esse número, mas e certamente não deve pressioná-lo mais. Então, todo esse aumento de estrutura, toda essa contratação de capacidade de execução que tem sido tão importante para o nosso desempenho do 1P, não estou nem falando das coisas novas, embora também seja importante para marketplace e plataforma de saúde, mas por 1P, isso aqui já tem um impacto brutal, né? O digital 1P hoje não é futuro, acho que as outras alavancas são futuro, mas isso vem sendo fundamental. A gente certamente não aumenta mais esse número, em algum momento ele sim começa a cair, tá? E com tudo isso, a gente chega a 9,5 de EBITDA, 727,5 milhões, né? E um crescimento aí extremamente relevante, né? 46% de EBITDA trimestral, tá? Lucro líquido, uma dinâmica parecida com a do EBITDA, né? Então, a gente chega a 344 milhões, uma margem líquida de 4,5%, crescimento de 48%. E, perdão, vale ressaltar aqui que a gente tem 43 milhões de receitas tributárias excluídas desse lucro líquido ou desse EBITDA, porque elas são referentes a períodos anteriores. Então, a gente é muito cauteloso com esses ajustes, então a gente realmente exclui nesse TRI 43 milhões, tá certo? Da nossa base de resultado, tá bom? Ajustado. Fluxo de caixa, 58 milhões aqui negativo no trimestre, fluxo de caixa livre, acho que tem realmente esse pico de estoque
que contribui para alguma pressão, embora ela foi pequena aqui, né? E fluxo de caixa total, 193 milhões negativo. A gente tem uma alavancagem uma vez de EBITDA, mas lembrando, estamos no tri mais sazonal do ano, isso é super importante, estamos navegando com estoque maior que o normal por conta da incerteza de abastecimento e temos um payout de 50%. Então, uma empresa no seu tri de pico com 50% de payout tem só uma vez de EBITDA, que é o número que deve cair até o fim do ano, tá? E aí, para encerrar, né, acho que a gente teve aí uma ação que sofreu um pouco aí no trimestre, né? Então, ela caiu 21% contra 6% do Ibovespa, mas óbvio, quando a gente olha números aqui de longo prazo, né, o desempenho é sensacional e todo o foco da gestão da empresa está no longo prazo, não está em otimizar mês nem trimestre. Então, vou passar a bola aqui para o Marcílio fazer as considerações dele, depois nós dois retornamos aqui para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Tá. Obrigado, Eugênio. Me ajuda aqui com um slide, por favor, dá uma passada. O próximo slide. Tá, isso, vou só falar um pouco do resultado. Acho que é importante a gente ter um resultado super forte, né? Que mostra realmente a capacidade de execução da companhia, mesmo uma empresa muito grande, né? Hoje, quando a gente falava de bons resultados de 2014, 2015, quando a empresa começou a apresentar bons resultados, uma empresa bem menor do que é hoje. Então, fazer isso com uma empresa desse tamanho nos dá muito orgulho e acho que é importante dar um highlight a alguns pontos que continuam muito fortes com a gente. A abertura muito forte ainda, a gente continua crescendo com muita força. Esse processo de abertura é o mesmo desde que eu entrei na companhia, já era antes, tá? Então, hoje à tarde, por exemplo, a gente fez um call numa segunda-feira, eu tenho uma milenar reunião de expansão, sentada eu, Antônio Carlos, chairman da companhia, olhando para a ponta, olhando para o futuro do negócio, olhando como espalhar esse negócio pelo Brasil inteiro, né? Então, a gente continua crescendo com muita força, sempre líquido de canalização, com tiro acima de 20. Estamos entrando em muitas cidades, eu peguei um número aqui diferente, ó, desde 2018 nós crescemos em 205 municípios diferentes. Então, a empresa continua se espalhando pelo país inteiro. Isso vai exigir investimentos de CDs, que nós já estamos programando para fazer, e vai dar uma outra competência da companhia de realmente poder se espalhar e poder vender a nossa cultura no país inteiro, tá? Do mesmo jeito que a gente aprendeu muito sobre canibalização no passado, que nos deu essa força de continuar esse processo de expansão contínuo nos últimos 10 anos, nós estamos aprendendo agora como encerrar as filiais também, né? Como requalificar o nosso parque de loja, como deixar as nossas lojas melhores para aumentar a nossa venda média, para otimizar o nosso portfólio. Eu acho que a pandemia nos ajudou a pensar nisso com mais força e estamos fazendo isso super bem. Isso vai ajudar, o negócio tem uma alavancagem operacional imensa, né? Vai ajudar a não trocar apenas as filiais que têm uma rentabilidade menor, mas também de estar mais perto do consumidor. Eu acho que hoje não pôs um slide aqui explicando para vocês muito bem o que a gente faz, esses fechamentos de otimização da rede. Isso funciona muito bem, cada vez mais nós vamos estar fazendo isso, e apenas 3% das aberturas que a gente fecha de lojas maduras. Então, um erro muito pequeno na abertura. Mostra a força dessa abertura e que nos dá a certeza desse guidance que a gente colocou aí no formulário de referência para os próximos, até 2025, da quantidade de abertura que nós vamos ter. O crescimento veio forte, já esperava isso, se mede o nosso negócio, ele é regulado no preço, então a gente sabia que vinha uma parte do preço, mas a maior parte desse crescimento, acho, vem da produtividade que o negócio digital está trazendo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, vem da execução, com certeza, que traz 16,1 lojas maduras, mas vem também de tudo que nós estamos fazendo para aumentar a fidelidade do cliente, que faz o market share crescer, e essa receita do digital com quase 3 bilhões do nosso faturamento no digital, já só por canais modernos e proprietários, foi o que o Eugênio colocou aqui. O que nos orgulha muito, né? A gente teve um incremento do NPS das lojas físicas no começo da pandemia, ele estava em 85, 84, ele foi para 90, com todas as ações que a gente fez para poder receber o nosso cliente bem naquele momento difícil que foi da pandemia, e ele se manteve no 90. Então, isso mostra que mesmo com uma pandemia ficando para trás, a gente continua atendendo muito bem o cliente. E estamos numa evolução muito grande no NPS digital, principalmente do app. O nosso número do app, aqui, hoje o número total do NPS, a gente não abre para vocês ainda, mas ele é parecido do que era
em 2013, quando a gente começou esse trabalho muito mais profundo de melhorar o NPS na loja física. Então, já acho que o app vai melhorar muito e vai trazer essa experiência para todo mundo aqui. Tá? E eu acho que continuamos crescendo com força, como estamos crescendo nos últimos quartos desde o passado. Por que o resultado tão bom? Né? Eu acho que a gente aproveita realmente a sazonalidade do negócio com a pré-alta e esses picos de inverno e do Covid. Então, a gente percebeu alguma possibilidade de falta de mercadoria, de falta de medicamento, como os jornais estão noticiando tudo, e antecipamos o estoque já desde o final do ano passado. Então, aumentamos um pouco o estoque, ficamos mais perto da indústria. É gozado que a gente sentia que também faltava algum medicamento nosso, mas a gente percebeu que faltou menos da gente do que do mercado. Nosso índice de falta ele aumentou um pouco, mas provavelmente aumentou menos que o mercado. Então, isso ajudou a gente a passar por essa fase de um pouco de desabastecimento no mercado de forma melhor que os outros, eu acho. Tá? E essa recomposição inflacionária melhora o resultado. A empresa tem uma alavancagem operacional maluca. Quem lembra do primeiro trimestre de 22, nós estávamos pagando a inflação full com um preço congelado de um ano quase. Né? Então, a hora que você desprende isso, o resultado vem. Eu deixei isso bem claro naquele momento. Eu tinha certeza que isso daqui ia vir agora e foi o que veio agora. Então, orgulho muito desse resultado. O resultado é o esforço do time todo aqui, o time muito forte, sabendo entregar quando tem a oportunidade de poder atender melhor o nosso cliente e estar mais pronto para poder continuar crescendo com muita força. Então, um resultado muito bom para a gente, bem estrutural mesmo, que nos dá muito otimismo para frente. E nos dá muito otimismo de pensar na estratégia, né? que é o mais importante. A estratégia tem 3 pilares, eu tento falar deles em toda a reunião para a gente ficar com isso na cabeça, claro, da mesma maneira que eu fiz em 2013 e 2014, quando nós definimos o projeto Norte, né, que tinha os pilares claros de estratégia naquele momento. Nossos 3 pilares é a nova farmácia, que é uma farmácia com muito serviço de saúde e muito digital, é a construção do marketplace de saúde do país, o marketplace mesmo, e a construção de uma plataforma de saúde. Né? O que está voando já, eu acho? Está voando é a nova farmácia. Então, essa estratégia de colocar o cliente no centro do negócio já começa a aparecer com muita força os resultados para a gente. Então, 8,8% dos clientes já são multicanal. Eles fazem quase 17% das vendas de varejo. O que é importante aqui? Esse cliente multicanal ele tem uma transação diferente. Ele gera 20% a 30% de faturamento adicional. A frequência dele é 3,5 vezes maior que o cliente puro físico. Então, não estamos atrás de um cliente que compra uma vez na internet. Estamos atrás de um cliente que fique com a gente usando tanto as farmácias para poder se relacionar com a gente, nosso time das lojas, como também o aplicativo. Então, tem que ser a mesma coisa. Esse 3,5 vezes maior é quase 2, 3 vezes por mês que o cliente vai na loja. Então, é uma frequência muito grande. Muito feito pelo Compre e Retire, que é super bom para a gente. Tá? O Compre e Retire traz produtividade para o negócio como um todo. Quem conhece o negócio de farmácia, ele tem uma complexidade de balcão toda única, tanto do entendimento da necessidade do cliente, como de pegar as receitas, poder entender, preparar o produto para o cliente mesmo. E o Compre e Retire já traz produtividade para o nosso negócio. E 1 em cada 3 transações do Compre e Retire, o cliente compra alguma coisa na loja também. Então, o Compre e Retire, eu brinco com todo mundo aqui, é quase fazer um check-in no avião quando a gente viaja, que é totalmente digital hoje. O cliente já está fazendo isso para a gente, está melhorando a vida do cliente e melhora a produtividade da loja. O Compre e Retire está habilitado em 2,6 mil lojas, em todas as lojas, desde abril de 2018. Nós somos a primeira rede a realmente habilitar isso em todas as lojas. Temos 700 farmácias que fazem shipping from store. Mas o mais importante de todos esses bullet points que eu pus da nova farmácia aqui é que 93% dos nossos pedidos online são atendidos pelas lojas. Então, a farmácia tem um protagonismo imenso nessa digitalização do cliente. E o mais importante, 85% é entregue em até 4 horas. Eu vejo o call das empresas que estão liderando aí essa transformação digital no país todo, com negócios de e-commerce robusto, né? Eles falam com muita força sobre a entrega no dia seguinte, eles falavam muito de last mile, agora eles falam de como preparar o first mile, como gerar pontos de entrega em vários lugares do país.
nós já temos 2,6 mil pontos de entrega e eles estão entregando em 4 horas 85% do pedido. Nosso foco agora é diminuir esses 4 horas. Tá? Então, acho que o nosso negócio está mais perto daquelas empresas conseguindo ligar os restaurantes do que aquelas empresas de e-commerce tradicional. A ideia aqui é que a gente consiga entregar em curto prazo de tempo para o cliente, que ele está perto da nossa loja, a 150 metros da nossa loja. Então, a nova farmácia vai com muita força, não só na parte digital, mas também com muita força na parte de serviços. Nós temos 1.400 farmácias com serviços farmacêuticos que operam com muita força. Tá? No Marketplace, nós estamos fazendo, acho que, o primeiro ano do Marketplace, né? Pensar que, entendendo esse negócio um pouquinho melhor, tá? Estamos com 146 mil SKUs diferentes e com 578 sellers. Estamos aprendendo aqui, tá? Então, estamos começando a ligar agora, desse trimestre, devemos ligar uma parte do Seller Center do Conecta Lá, que vai ajudar para que esses sellers possam se relacionar com a gente de forma mais inteligente, tá? Mas percebemos, sim, que o Marketplace vai exigir um trabalho extra nosso de curadoria, do que oferecer para o cliente. Então, mais do que a quantidade de sellers e a quantidade de SKUs, nós vamos ter que estar mostrando para vocês aqui o seller certo para atender o mercado certo de forma rápida, daquele sortimento que nós não temos normalmente no nosso negócio. Pensar que uma farmácia carrega 11, 12 mil itens, nós já temos 146 mil itens, vai caber a nós agora organizar esses itens de maneira para que o cliente possa comprar no futuro, não só pelos nossos aplicativos, mas também nas farmácias, os nossos próprios colegas das lojas poderem oferecer aos clientes o Marketplace. Então, ele vai bem, está no começo ainda, eu acho que no final do ano que vem, isso daqui começa a decolar, vocês vão começar a entender realmente o que é a construção do Marketplace de saúde do Brasil, do melhor Marketplace de saúde do Brasil. E o terceiro ponto da estratégia, que é a plataforma de saúde, a gente está em processos iniciais ainda, mas mais legal, já temos 50 milhões de acessos pelos apps e sites da Vitat, tá? Tanto em mídia social, como de Bem com Você, em todos os canais que a gente tem, e vamos lançar agora, no terceiro trimestre, 2 produtos, 2 programas completos de saúde para o consumidor, usando já as farmácias. Então, ele vai poder fazer uma pequena consulta na loja, no serviço de saúde, ele vai poder comprar um produto pelo nosso Marketplace, vai poder comprar um produto pelos nossos apps normais, ele vai receber um produto físico para poder cuidar da saúde dele melhor. Isso vai começar a acontecer com força a partir de agora, do terceiro trimestre. Vai? Mas qual que é a mensagem final aqui? Estamos bem orgulhoso do resultado, acho que o Eugênio deu um bom resumo do resultado, eu dei um highlight melhor do resultado, e estamos bem, cada vez definindo melhor a nossa estratégia, cada vez sabendo melhor para onde nós estamos indo, cada vez dominando melhor esse negócio. Eu tenho certeza que essa parte da digitalização do cliente, trazer o cliente para o uso do app, para perto do nosso negócio, muito mais em aplicativo do que em site, muito pouco de televendas, muito pouco dos apps de marketplace que tem por aí, vai trazer um cliente diferente para a gente, vai trazer um negócio que vai sustentar tanto a estratégia do marketplace como a estratégia da plataforma de saúde. Acho que a minha mensagem era essa, nós estamos prontos aqui agora para perguntas e respostas, estou eu e o Eugênio aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Marcílio. Obrigado, Eugênio. E agora prosseguiremos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, por favor, pode fazer sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela minha pergunta. Vão ser algumas. Acho que a primeira delas, talvez, é que olhar um pouco mais para o curto prazo e entender se essa tendência forte de crescimento que a gente viu no segundo TRI, ela se mantém, né? E até explorar um pouco como é que vocês têm visto o ambiente competitivo, né? Então, teve essa defasagem inflacionária, então eu queria entender se vocês viram algum competidor sendo um pouco ou até menos agressivo do que foi no passado. E aí, a minha segunda pergunta, ela vai um pouco em todos os investimentos de digital, fidelização. A gente viu um semi-store de loja madura muito forte, né? E vocês sempre mencionaram que os investimentos digitais tinham como objetivo trazer 1 a 2 pontos acima de inflação nesse semi-store de madura. A gente viu aí 4, quase 5 pontos acima de inflação, né? Vocês mencionaram que meio ponto aí foi teste de Covid, então talvez daria para a gente fazer a conta reversa, mas eu queria entender se dá para a gente extirpar um pouquinho esse efeito de gripe, né? Mas me parece que
a tendência de venda está mais forte, né? E até pegar um pouco da leitura de vocês do mercado, o que vocês estão vendo dessa crise, entre aspas, de desabastecimento da indústria, né? Se isso tem ajudado vocês por conta do nível de serviço mais alto e até mesmo se a taxa de juros mais alta hoje já começa a impactar de alguma maneira o capital de giro da competição. São essas minhas perguntas. Obrigado. Joseph, obrigado aí pelas perguntas. Eu acho assim, quando a gente olha crescimento, é claro que eu acho que o número para frente não é 22. Esse aqui é um número, acho que muito bom, mas tem realmente um fator sazonal forte que ajudou e a gente soube navegar. Por outro lado, você fala, pô, na hora que a gente repassa uma inflação alta para o preço, é natural que você tenha uma aceleração desse top line. A gente foi aí 4 pontos, né? Acima aí do 4 ou 5, acima do IPCA no trimestre. Eu não acho que o patamar para navegar é esse, mas eu acho sim que a gente vai navegar com ganhos reais aí. Então a tendência pode não ser o 22, mas acho que a tendência é muito, muito positiva aí, né? Da gente seguir para frente. Isto posto, se a gente olhar o trimestre foi curioso, né? A gente teve aí um abril que não foi um bom mês, maio e junho voando, a média deu 22. Se a gente olhar julho não está distante dessa média que a gente viu no TRI. Agora, eu não sei como vai ser agosto, setembro, óbvio que o efeito sazonal vai ser menor em agosto, setembro do que foi julho. Então, acho que pode ter ainda algum benefício no terceiro TRI disso. Não acho que vai ser 22, mas pode ser. Mas o ponto é o seguinte, mesmo a hora que sair completamente essa questão sazonal, eu acho que nós vamos estar navegando num patamar de vendas muito bom e muito, muito saudável, tá? Em relação ao mercado, acho que assim, em qualquer momento, se você tem um abastecimento forte, se você tem balanço, se você tem pouca exposure a juros, você vai estar melhor que quem tiver. Então, quanto isso responde, eu não sei. Agora, não é uma coisa, ponto, se responde algo, não é algo do trimestre especificamente, é algo que eu acho que viria se processando aí, tá? E é difícil da gente quantificar. Em relação ao ambiente competitivo, eu acho que ele está favorável, né? Se a gente, por exemplo, eu lembro quando a gente teve aquele aumento de 12%, não sei se foi em 2015 ou 2016, a gente viu uma briga de preço gigantesca, tá certo? Na hora que aquele aumento foi repassado. Grande parte daquele aumento voltou para o cliente. E dali não foi um momento tão bom de venda até. Hoje não, a gente viu que a pressão inflacionária era para todo mundo. Então, o repasse inflacionário foi instantâneo e praticamente pelo mercado inteiro. Então, acho que a gente segue navegando nas mesmas condições de mercado que a gente vinha. Deixa eu falar um pouquinho do competitivo também. É diferente o ambiente competitivo desse aumento de taxa de juros, esse aumento inflacionário daquele que teve em 2015 e 2016, tá? Naquele momento, você tinha players muito debilitados no mercado. Os concorrentes são bons, estão aqui ainda, estão competindo com muita força. Mesmo as pequenas redes, que sofrem muito com capital de giro, vêm de um momento que foi positivo no Covid para eles. Então, é um momento de competição mais acirrada, mas não está no preço, não. A gente colocou bem aqui que todo mundo teve pressão de inflação nos custos, então todo mundo teve que repassar um pouco os custos, né? Então, eu acho que é bem competitivo e cada vez mais regional, realmente. A única rede nacional somos nós, a gente concorre com todos. Tem boas redes no Brasil inteiro, tá? Não é fácil concorrer, não. A gente acha que a gente é melhor, a gente faz melhor, a gente se preocupa mais com o cliente, mas também tem boas redes competindo com a gente. Eu acho que é um mercado de crescimento aí para todo mundo, tá? E eu queria pôr só um ponto aqui do que eu acho que eu falei pouco. Cuidado, a gente vai ter dificuldade de ver quanto que a digitalização traz de produtividade para o nosso negócio. Então, vamos ter que começar a olhar mais para a lifetime value do cliente, realmente. A gente percebe que o cliente, na hora que ele vira multicanal, ou seja, que ele compra tanto na farmácia como usando o aplicativo, aumenta muito o volume dele e muita frequência dele nos canais, né? É para isso que nós estamos fazendo tudo isso aqui. Então, o nosso valor é trazer o lifetime value. Com o aumento do lifetime value, paga qualquer produtividade que você quiser na loja. Então, o investimento para digitalizar o cliente continua com muita força e deve trazer esses pontos que você falou aí, Joseph, de melhoria no crescimento de loja madura através dele. Lembra que 80 e poucos por cento é feito só na loja em 4 horas, né? 91% das entregas são feitas pelas lojas. Então, é 10% do negócio já. Então, tem muita produtividade, muito ganho se aumentar a digitalização do negócio mesmo. A próxima pergunta é do Eric Huang, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem as nossas perguntas. Do nosso lado aqui são duas, né? Uma primeira, olhando um pouquinho para o same-store sales do trimestre, né? Que foi bastante forte aí. A gente queria entender um pouquinho se vocês notaram algum tipo de diferença de performance, né, entre os diferentes perfis de farmácias, nobre, híbrida, popular. Muito mais para ver aqui como que tem sido essa questão da aceitação mesmo, né? De preços, pressão em diferentes públicos aí. E uma segunda, olhando para a margem EBITDA, né, esse TRI, como vocês mencionaram aí, teve um ganho bastante significativo de alavancagem operacional aí, pela boa execução realmente da pré-alta e também de uma diluição de despesas. Então, olhando para o segundo TRI, né, o que vocês têm olhado, pensando muito na questão aí de que a gente vê uma inflação ainda persistente, né, num patamar de duplo dígito, mas por outro lado tem uma estabilização, ou até um pouquinho mais dessa diluição do G&A. Então, como que fica a expectativa de vocês de margem EBITDA para o segundo semestre? São essas duas perguntas. Obrigado. Eric, obrigado aí pela pergunta. Assim, tem pequenas diferenças de perfil, mas tudo dentro do normal. Não tem nada, não tem uma tendência de que um perfil vai muito melhor ou vai muito pior que o outro. Então, eu diria que é totalmente business as usual dentro disso, tá? Em relação à margem EBITDA, eu acho que vai depender de algumas coisas. Assim, primeiro, vamos por partes. Margem bruta, ela vai voltar ao normal. O movimento que tem nesse TRI é simplesmente um movimento de pré-alta, tá certo? Então, a margem bruta volta ao patamar normal dela. G&A, nós vamos ficar mais ou menos estabilizado aí nesse patamar que a gente está aí. Então, estamos lutando para segurar ele, em algum momento ele deve cair. Não tenho clareza se já dá para ele cair no segundo semestre. Não sei se é tão provável que isso aconteça. Não é impossível, mas não acho que seja o cenário mais provável. No final, o que vai decidir a margem de navegação vai ser despesa de venda. Despesa de venda é uma função de dois fatores. Primeiro, onde o nosso top line vai estabilizar. Eu acho que a gente tem cheiros. E acho que é um cheiro de uma direção boa, mas não dá para cravar, porque tem fatores sazonais misturados. Então a gente precisa entender onde esse top line vai estabilizar. E o outro fator é o que acontece com a inflação, porque a inflação continua aí. A gente agora tem dissídio, estamos falando de double digit também, então isso pega um pouco. Se a inflação for desacelerando até o fim do ano, eu acho que isso ajuda. Se a inflação seguir alta até o fim do ano, isso atrapalha. Por outro lado, se essa inflação seguir alta, quer dizer que alguma dorzinha pequena que possa acontecer em algum trimestre entre agora e o próximo aumento de preço, no outro aumento de preço você vai ter um aumento maior, porque você vai ter uma inflação ainda mais persistente. Então, a beleza desse sistema de preço é que ainda que você tenha alguma dor de navegação, você vai ter um aumento maior lá no final. E se a gente tiver um aumento menor, é porque vai ter menos dor de navegação em relação à inflação. Então, eu não tenho, primeiro que a gente não dá guidance, né? Mas mesmo assim, é difícil cravar onde vai estar a nossa margem no segundo semestre exatamente por causa dessas questões. Onde vai estar a inflação e onde vai estabilizar minha venda. Então, qualquer ponto percentual de venda faz muita diferença. Então, agora, eu acho que, de qualquer forma, nós estamos falando de uma posição de força. Nós estamos em 22% de venda, que não vai ficar em 22%, não vai, mas acho que vai permanecer sim num patamar saudável e todo o indicativo que a gente tem é de loja madura seguindo acima da inflação. Então, para mim, isso abre aí uma perspectiva bacana. Deixa eu só pegar uma carona aqui no que o Eric falou, acho legal do perfil de loja, nobre, híbrido popular. Eu não vou falar do same-store, mas vou falar um pouco da digitalização, né? Que a gente percebe que o cliente digital ele é o cliente mais dos grandes centros, com certeza, né? Que tem mais dificuldade de locomoção, tudo, e isso entrou com uma força imensa. E é o cliente mais da classe alta também, que já está digitalizado em outros lugares. Então, esse é um movimento que a gente já percebe de melhoria da produtividade das lojas de classe alta. Não é uma coisa que muda com muita força a maturidade, mas naturalmente é o cliente digital, é o cliente que tem mais força para aumentar a digitalização do negócio. E aumentar a digitalização traz mais lifetime value do cliente. Então é isso que nós estamos buscando. Obrigado, tá, Eric, pela pergunta. Agora, Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA, pode fazer sua pergunta. Oi, Marcelo e Eugênio, bom dia. Obrigada por pegarem a nossa pergunta. Ficou super claro que o cliente omnichannel acaba impulsionando a produtividade da loja madura. Mas será que vocês conseguem nos dar mais detalhes em quais são as iniciativas e projetos da transformação digital focados em continuar impulsionando esses ganhos de produtividade, especialmente na loja madura? Muito obrigada. Bom, deixa eu pegar aqui que é a parte que eu mais gosto, Eugênio. Você fala mais do financeiro. Vai lá.
Então, a gente dividiu, a empresa tem uma transformação digital, começou em 2018, final 17, 18, da criação de squads, criação de times para poder olhar a jornada do cliente como um todo e poder dividir essa jornada para poder fazer melhorias da jornada. Então, todos os principais projetos que a empresa tem está nessa transformação dos canais digitais do cliente. A gente fala como canal digital, é o app, realmente, não é outro lugar. É o app que é o lugar que nós estamos fazendo. Então, toda a melhoria da experiência do cliente digital é isso que nós estamos fazendo. Esse negócio já tem benchmark no Brasil. Tá? Eu lembro quando eu brinco com a turma aqui, quando a gente começou a montar a expansão com muita força e abria as lojas de esquina, com bolsão de estacionamento, com a loja bonita, aquilo a gente criou um standard de mercado para se fazer. Hoje, depois, os nossos concorrentes começaram a abrir lojas de esquina bem montada, com bolsão de estacionamento. A gente, como operar esse negócio? Como operar o digital, já tem empresas que operam muito bem o digital no que diz respeito à operação dos apps. É ali que a gente investe o máximo do nosso negócio. Estamos na meta da companhia como um todo, a melhoria da experiência do cliente no aplicativo. A gente já percebeu nesse trimestre que nós demos um pulo muito grande, Maria Clara, do NSS do aplicativo e que já ajudou a venda, tá? Ajudou muito a venda do aplicativo. Então, cada vez nós vamos melhorando a experiência, nós vamos mudando de patamar nessa venda. Então, todo o investimento que nós temos que fazer para o digital é na melhoria da experiência do cliente. Cuidado, a experiência não é só a navegabilidade no aplicativo. A experiência é também a entrega, né? É o last mile, fazer chegar o produto rápido na casa do cliente, fazer com que a experiência de compra e retiro seja cada vez mais prazerosa na loja, é poder trazer as dificuldades que o balcão traz normalmente, usando a digitalização para melhorar no balcão com a digitalização também. Então, tem um monte de coisa para fazer ainda e nós estamos acreditando que isso aqui é um negócio que vai trazer muita produtividade para todos os números da companhia. Então, é no NSS digital. Se a gente for abrir esse número, não sei se nós vamos abrir em algum momento, Eugênio, nós abrimos o NSS, como é que vocês vão ver a evolução? Vocês vão perceber, a evolução disso é que vai trazer realmente o maior penetração, que vocês querem falar assim, do uso digital no nosso negócio. Ô, Maria Clara, completando aqui o Marcílio, acho que tudo que a gente faz, no final, nós estamos perseguindo a melhoria, o crescimento loja madura. Tudo que a gente faz é focado em satisfação do cliente, o atendimento em loja, toda a cultura de serviço que a gente criou, toda a estrutura de serviço em loja. Acho que o foco de tudo isso realmente é atender melhor o cliente. Atendendo melhor o cliente, a gente ganha share, ganha produtividade e melhora a loja madura. Quando a gente fala do digital, por exemplo, eu não vou detalhar mais porque o Marcelo já falou bastante, mas só para botar em números, né? A gente faz análise aí, incluindo o grupo de controle. Então a gente pega os clientes que usaram pela primeira vez o digital, a gente olha qual era o spending deles anterior, qual é o posterior, e pega um grupo de controle de clientes parecidos, tá certo? Que não usavam o digital e que continuaram não usando. Então, essa análise ela é bem conclusiva. Ela mostra que o cliente que se digitalizou, que passa a ter um app, ele passa a gastar de 20% a 25% a mais do que gastava antes. E esse número é intuitivo. Por quê? Porque o cliente com app na mão, a gente consegue engajar ele muito melhor, a gente consegue mandar oferta para ele, ele passa a ganhar pontos TICs e consegue monitorar o saldo dele. Ele tem as ofertas exclusivas digitais que são mais aceleradas hoje do que as ofertas exclusivas normais de loja, sem falar que ele tem um menu de alternativas de compra muito mais amplo. Ele pode comprar para receber em casa, comprar para buscar na loja, ele pode simplesmente ir na loja e usar o app dentro da jornada dele. Então, assim, é bem intuitivo que isso aconteça. Então, é o que eu falei no início, o digital não é sobre o amanhã, o digital é sobre hoje. O digital está em todos os números de crescimento acima da inflação das lojas maduras que a gente vem reportando por vários trimestres consecutivos. Isso, para mim, mais do que justifica todo o investimento que a gente acabou fazendo. Por exemplo, quando a gente fala de encerrar loja, isso também é aumentar a loja madura. Todas essas lojas maduras que a gente encerrou tinham EBITDA positivo. Só que a gente tira uma base de custos, a gente realoca capital de giro, realoca mobiliário de loja, TI de loja, etc. E a venda que se transfere normalmente é 25 a 30 da venda anterior que a loja tinha. Então, se a gente pegar 25, 30 da venda dessa loja vezes 25% de margem de contribuição, já tirando cartão de crédito, etc., isso é mais do que o EBITDA que essas lojas tinham. Então, a gente tira uma loja, a gente, em teoria, até penaliza a receita total, mas a gente recircula bastante receita para o resto do sistema e isso ajuda a qualificar a loja madura.
Pegando a deixa aqui, acho que a gente tem um marco nesse trimestre, que é o fato de que as lojas maduras da RD, pela primeira vez, ultrapassaram a marca de R$ 1 milhão de vendas médias por loja madura por mês. E isso realmente é a culminação, acho que, de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E com certeza nesse 1 milhão tem uma boa parte que o digital que ajudou, tá, Maria Não tem a Clara? menor dúvida. A próxima pergunta é da Daniela Eiger, da XP Investimentos. Oi, bom dia, Marcílio, bom dia, Eugênio. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira, eu acho que é mais em relação à dinâmica do fechamento de lojas que vocês têm feito, né? Vocês comentaram de alguns fechamentos, eu acho que mais normais, e outros de lojas que vocês eventualmente repensaram, né, nesse pós-pandemia, e aí até com os níveis de fechamento, de faturamento não voltando para o que era antes. A minha pergunta é, primeiro, se vocês ainda têm muitos fechamentos mapeados aí para acontecer dessas lojas maduras, e mesmo dessas que vocês já estão fazendo esse fechamento muito nesse relativo do pré e pós-pandemia, se isso pode, na verdade, ser também um próprio reflexo dessa questão da multicanalidade de vocês, de talvez vocês não terem que ter a capilaridade que vocês tinham antes, por conta do digital, na verdade, já atender esse ponto. E aí, minha segunda pergunta, eu acho que até um pouco mais de uma atualização aí das diversas projetos de lei que estão rodando por aí, né? Então, acho que o principal aí que chamou nossas atenções, que pegou de surpresa todo mundo do segmento de vocês, foi a questão do piso dos farmacêuticos. Queria saber se vocês têm alguma opinião, visibilidade de quanto que isso pode ser aprovado, e caso seja, como vocês lidariam com isso, né? Entendo que teria que ter um repasse importante para preço, mas entender qual que é a estratégia que vocês estão desenhando caso ela de fato seja aprovada. E aí, junto a isso, também a questão da venda do OTC em supermercados, se vocês também têm algum tipo de atualização em relação a isso, e mesmo estratégia caso ela seja aprovada. Obrigada. Eugênio, deixa eu falar a primeira aqui. Agora à tarde eu vou entrar de novo na reunião de expansão. Eu acho que na minha cabeça está bem o negócio do fechamento. Cuidado, a gente sempre fechou lojas antigas, tá? Lojas de centro, lojas que não... sempre pensando em atender melhor os clientes. Lembra que a nossa rede foi montada 100% orgânica. Não tem nada que não foi orgânico aqui. A compra no Nova foi um tirinho pequeno, uma coisa muito pequena. Nosso negócio é orgânico, sempre de crescimento orgânico desde 2013. A do Brasil tinha um crescimento de compra no passado, a Raia sempre orgânico. E a gente percebeu, com o tempo, as lojas evoluem. O consumidor muda de lugar. O consumidor quer um outro tipo de loja, quer um outro tipo de experiência. E é por isso que a gente fecha essas lojas, tá? Então, a gente percebe, faz muito bem a conta e sabe fazer isso muito bem. O que a gente fez aqui foi só abrir para vocês entenderem qual é esse movimento nosso. Esses 3% de erro, 2,5%, 3% mais ou menos na expansão, é histórico para a gente, não tem variado muito em todas as safras que a gente analisa todo mês. O resto que a gente fechou em todos esses momentos foi sempre de readequação da rede como todo. É isso que a gente vem fazendo sem mudar muito. Isso muda por causa do digital? Pode ser que em algum momento ele até vai dar alguns insights para nós, mas não é o nosso foco atual. Nosso foco é sempre atender melhor o consumidor, colocar sempre a loja mais moderna possível, aonde ele está, e rentabilizando a rede. Se libera capital de giro, libera pessoas. Então, isso é um processo natural nosso e cada vez mais estamos aprendendo com esse processo. A gente falava de canibalização há uns 6 anos atrás, né, que parecia o fim do mundo, esses caras vão canibalizar tudo, nós dominamos a canibalização. A gente quer mostrar aqui para vocês hoje que a gente também domina como fechar as lojas, tá? Acho que da lei, Eugênio, fica à vontade para você aí, eu posso também... Não, com certeza. E a questão da pandemia, a pandemia recircula vendas, né? Então, você hoje tem menos venda em alguns lugares aí, sobretudo centros, etc., acaba tendo mais no bairro. Então, a gente está sempre observando, pode ser que tenha mais sim, a gente vai entendendo a necessidade. Mas, de novo, qualquer que seja a situação, tirando 3% de taxa de erro de loja nova, que isso realmente é erro, aí o conceito de loja líquida se aplica. Se alguém pegar abertura menos fechamento e projetar loja líquida, vai errar 2 vezes. Vai errar porque está tirando da base lojas que vão criar valor e está ignorando ações que vão qualificar e melhorar o resultado e ROIC da empresa. Então, eu acho que essa mensagem, para mim, é muito importante. Gostaria de não ver mais isso em modelo, porque eu acho que é um erro conceitual, para mim, dramático, tá? Em relação aí à questão regulatória, a gente, assim, falar de probabilidade
de situação regulatória, eu não vou entrar nisso. Acho que essas coisas tramitam no Congresso, a gente, como Abrafarma, se articula, a gente argumenta, mas no final prevalece o que tiver que prevalecer no Congresso. Agora, essa questão do piso farmacêutico, assim, com todo respeito que a gente tem pelos nossos farmacêuticos, tem mais de 10 mil farmacêuticos que fazem um trabalho absolutamente brilhante, acho que a gente é extremamente grato a eles, oferece a eles oportunidade de carreira e tudo mais, mas uma lei que coloque um piso que aumenta de forma abrupta, num momento de crise, um salário desse jeito, na minha visão, não faz o menor sentido, né, em termos de política pública. Agora, vamos dizer que isso aconteça. Se isso acontecer, quem vai pagar, assim, se alguém acha que quem vai pagar a farmácia, está enganado, porque a farmácia não tem margem para pagar isso. Quem vai pagar essa conta é o cliente. Então, isso aqui vai gerar para todo o setor um aumento de preço que vai repassar essa conta para o cliente. Então, isso aqui seria o parlamento dar com uma mão, que é a mão de aumento de salário para um grupo, e tirar com outra, que é encarecer o medicamento para toda uma população. Então, para mim, não tem nada mais óbvio de mostrar que isso não faz sentido do que isso. Agora, vamos dizer que aconteça. De novo, é um movimento sistemático de mercado, vai aumentar para todo mundo. Mas tem uma diferença que é importante. Pensa o seguinte, qualquer loja que opera 7 dias da semana, que seja 8 da noite, às 8 da manhã, às 11 da noite, ela precisa de 3 farmacêuticos, opera full time, folgas, etc. Então, 3 farmacêuticos têm um custo fixo, que é o mesmo para qualquer farmácia brasileira que quiser operar 7 dias da semana, 8 às 11 da noite. Só que a nossa loja Madura vende R$1 milhão. A loja Madura dos nossos concorrentes principais listados, nós estamos falando em algum lugar entre 500 e 600 mil. Quando você vai pegar independentes, várias vezes está falando 200, 250, 300 mil reais. Então, assim, esse custo, de uma forma bem aí, arredondando o ballpark, é como se fosse onerar algo como perto de 20 mil reais por loja. 20 mil reais por loja, para RD quer dizer aumentar o preço 2%. Para quem vende metade da gente, quer dizer que vai ter que aumentar o preço 4%. E para quem vende 25% da gente, quer dizer que vai ter que aumentar o preço 8%. Então, no final, isso aqui, se passar, vira um driver de consolidação. Porque todo mundo que tem faturamento pequeno vai ter uma dificuldade enorme de passar isso aqui para o preço. Porque uma coisa é passar 2%, outra coisa é passar 5, 6, 4, 5, 6 ou 8%. Então, isso para a gente seria até um fator de competitividade, mas isso não faz com que a gente ache completamente errado e completamente extemporânea essa discussão. Em relação ao TC de supermercado, essa é uma discussão que vem de muito tempo, tá certo? Acho que a Abrafarma e a própria RD não tem nenhuma oposição que qualquer um venda. O problema é que tem que ter farmacêutico. Se é um medicamento, para o nome da saúde das pessoas, é super importante que haja o acompanhamento farmacêutico. E a gente defende isso por uma razão assim bastante de caráter aí sanitário. Eu não sei qual a probabilidade que isso passe ou não passe, essa é uma discussão que vem de muito tempo. Agora, se a gente olhar o que aconteceu quando o supermercado entrou com um medicamento, com as farmácias dele, não aconteceu nada. Porque a farmácia é muito... A primeira coisa, acho que nenhum supermercado vai ter o estoque de OTC que a farmácia tem, a variedade de itens que a farmácia tem, o apoio do farmacêutico, o momento de venda, o ambiente de venda. E se a gente for comparar preço, as farmácias do supermercado são, na média, muito mais caras do que as farmácias da Abrafarma. Então, de novo, não acho que é uma coisa... Se você fala, na minha visão, do ponto de vista sanitário, não acho que seria um bom movimento, mas se acontecer, não é um movimento que me tira o sono em absoluto. E cuidado, traz uma complexidade para o negócio de alimentos. Não é tão fácil operar um negócio de farmácia. A gente tem aqui um histórico imenso de entrantes que não conseguiram fazer, não tiveram sucesso. Então, a gente acompanhar as duas matérias e tentar ver como é que se desenrola tudo isso. Super claro, obrigada. Obrigado, Daniel. E agora temos uma última pergunta. Quem vai fazer é a Irma Sgars, do Goldman Sachs. Olá, bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu queria voltar no ponto do LTV, do consumidor, os comentários que vocês fizeram sobre aumentar a produtividade da loja Madura através da digitalização, que eu achei bem interessante. Quando vocês olham este aumento, por exemplo, daquele consumidor que passa de ser só um consumidor da loja e agora consome através dos canais, vocês notam
algum perfil diferente que ele começa a consumir mais em higiene e beleza, mais em OTC, ou talvez em algum segmento específico, e como, de certa forma, eu estou também tentando entender da onde que vocês estão tirando este share, como, obviamente, este gasto foi feito anteriormente em algum outro canal. Qual o seu entendimento até agora? São concorrentes menores que fazem menos digitalização, são talvez até, de certa forma, supermercados na parte de higiene e beleza. Então, só para entender um pouco mais este perfil. Obrigada. Obrigado, Irma, pela pergunta. Eu acho que eu deixei bem claro, o cliente que ele entra no app, hein? Cuidado, Irma, não é digitalização, não é televendas, não é o app de terceiro, no nosso próprio app, né? Ele aumenta de 20% a 30% o volume de compra dele com a gente no ano, tá? Então, o que eu acho, o que a gente tem certeza que a gente traz para esse cliente? A gente traz conveniência, a gente traz uma possibilidade de ele tomar a decisão de compra dele mais rápida e de trazer um valor para ele no relacionamento que ele tem com a gente. Quando ele percebe que é a própria farmácia que atende ele, traz a segurança também, né? Os e-commerces tradicionais, né? Eles têm aquela entrega, o last mile, sei lá que CD de onde é que vem, aquela confusão toda que tem. O nosso que entrega é na nossa própria farmácia. A gente faz questão de mostrar isso para o cliente. Saiu da própria farmácia, está chegando na casa dele. Então, traz confiança que ele pode... Nós trocamos todas as mercadorias que vende pelo multicanal há muito tempo já nas lojas, sem questionar, sem nada. Então, traz uma confiança que esse negócio funciona. Isso aumenta a frequência do cliente, né? E aumentando a frequência, vai ajudar ele na aderência ao tratamento, vai ajudar ele a comprar mais medicamento, vai ajudar ele a estar mais perto. Quando você fala de perfumaria, aí é o mercado como um todo, né? Mais aberto aí no mercado. Aí a gente concorre com os outros players do mercado, só que a gente tem a conveniência de estar mais perto que eles. Pensa que também na perfumaria, o nosso sortimento das farmácias é um sortimento até pequeno, se for pensar com os grandes players hoje de perfumaria no e-commerce, né? Então, se você pega esses marketplaces, já tem um sortimento mais aberto. Aí o marketplace vai entrar e vão poder vender com mais força. Então, nós vamos poder oferecer uma linha de cabelo, por exemplo, mais completa para o cliente. Nós vamos poder oferecer uma linha de pele mais completa para o cliente. Então, essa oferta como um todo vai acontecer com o momento, com o tempo. Mas o cliente, sim, que está comprando com o aplicativo, ele tem um comportamento de estar mais perto da gente e de gostar mais do nosso negócio ainda. Perfeito, obrigada. Nada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo agora a palavra de volta aos executivos da RD para as considerações finais. Senhores, podem prosseguir. Pessoal, bom, primeiro, agradecendo a presença de todos aí no quarter, né, e acho que fazendo aí um breve resumo das coisas que a gente falou. Acho que esse aqui é um tri realmente excepcional, que mostra realmente a força aí da companhia e que vem exatamente após um tri que foi bem duro, que foi um T22. O tri passado foi um tri penalizado não por pressão inflacionária, mas, como eu falava, por uma defasagem inflacionária. 4 tris sem aumento de preço e com os custos crescendo. Não tem milagre que segura a margem num cenário desse. Na hora em que a gente vê agora com o aumento CMED, aconteceu uma recomposição. Então a gente repassou para o preço a inflação passada e tudo volta a ter o equilíbrio. Além disso, pela questão de ter estoques a custo velho, a gente tem um ganho inflacionário sobre os estoques muito forte, que inclusive ajuda a pagar pressão de tris anteriores. Então, dessa forma, mesmo com o primeiro tri muito difícil, a gente, nesse primeiro semestre, ganhou 0,2 de margem EBITDA. Então, acho que e esse novo preço, né, que agora já totalmente reajustado, eu acho que ele acaba ditando aí uma tendência para mim boa, confortável aí para o ano e, claro, no final o que vai acontecer com a minha margem vai depender realmente dessa questão de como a inflação vai seguir. Mas se for mais inflação, também vai ter mais aumento de preço no ano que vem. Se for menos inflação, vai ser mais fácil, mas vai ter menos aumento de preço no ano que vem. Então é um sistema que se equilibra muito bem. Então nós temos um business, isso é muito bem demonstrado nesse primeiro semestre, que é um business muito protegido contra a inflação. É um dos principais, talvez os maiores safe harbors inflacionários aí do mercado de capital do Brasil. A gente não só é um safe harbor de renda, mas porque o nosso crescimento depende muito mais de envelhecimento populacional do que de PIB, mas a gente é também um safe harbor do ponto de vista inflacionário.
Outro destaque do TRI, acho que foi esse top line aí muito forte. Então, é claro que esse aumento de preço coloca a venda num outro patamar de navegação. Além disso, teve uma ajuda aí sazonal, que a gente acho que teve muito pronto aí para conseguir alavancá-la. Não acho que esse 22 é o patamar de estabilização, mas acho que a gente ainda vai manter patamares, para mim, bacanas de venda com loja madura acima da inflação. Então, isso, para mim, é bastante interessante, né? Isso é bastante importante também. Aí eu acho que o outro elemento, né, quando a gente fala do estrutural, é o digital. A gente falou bastante do digital, né? O quanto o digital é hoje um game changer, não é futuro, não é amanhã. Acho que a gente pode falar de amanhã com o Marketplace, a gente pode falar amanhã com o Vitat, aí sim estamos construindo um futuro com um monte de opcionalidade, tá certo? Mas o digital não é amanhã, o digital é hoje, o digital já está no nosso número e a gente já tem pelo menos aí 2 anos com loja madura acima da inflação sustentavelmente em função do digital. A gente mede isso rigorosamente, a gente olha o cohort de cliente que se digitalizou, quanto ele gastava antes, quanto ele passou a gastar, compara com o grupo de controle e a partir daí estabelece. Mas assim, não precisa nem olhar o analytics, só a evidência empírica da loja madura crescendo sustentavelmente acima da inflação, quando no nosso passado, por mais de 7, 8 anos, ela cresceu linearmente com a inflação, para mim isso já é uma evidência enorme para qualquer dúvida que alguém possa ter. E a gente passa a ter também nesse digital uma liderança que é absolutamente absoluta e inquestionável sobre qualquer métrica. A gente é a maior operação digital do Brasil, com 3 bi de venda. RD Digital seria provavelmente a 6ª ou 7ª rede de drogarias já do Brasil, e eu não tenho dúvida que a gente vai subir nesse ranking, tá certo? E vai ser uma das 4 maiores redes do Brasil, esse RD Digital, mantendo esse crescimento para frente. Nós temos um mix de canal que ninguém tem, com nenhuma dependência de canais jurássicos como televendas, que é só 3% da venda, baixa dependência de agregadores como Rappi e iFood, 86% realmente da nossa venda aí, ela é proprietária e de canais modernos, com destaque para 51% no app. A gente vem melhorando muito o app aí, com todo esse investimento em digitalização, né? Os times ágeis vêm ganhando produtividade, a gente vem fazendo melhorias na estrutura que contribuíram para isso, e a gente vem melhorando o que a gente vem percebendo a melhoria da plataforma, e isso vira venda na cabeça, e eu acho que o TRI mostra isso com muita clareza. Se a gente olhar tráfego aí pela SimilarWeb, nosso tráfego cresce muito mais do que o dos outros concorrentes, e a gente vende mais que todo mundo somado em digital. Então, qualquer métrica digital, ela é extremamente destacada. E óbvio, você olha o percentual total, aí é o percentual total de uma rede nacional que cresce no Brasil inteiro em um monte de mercados novos, mas olhar também a nossa métrica nas grandes capitais, essa penetração digital não deve para absolutamente ninguém, tá certo? E a gente acho que avança também aí nas nossas novas estratégias, né? Acho que o Marketplace vem avançando, acho que a implantação da Conecta Lá vai ser muito importante para a gente conseguir melhorar a logística, para a gente conseguir dar robustez para essa operação. A gente vai ter um foco a partir de agora, talvez muito maior em qualificar e ativar seller e itens do que simplesmente ficar aumentando isso indefinidamente. Então acho que isso é super importante, eu não tenho dúvida que Conecta Lá ajuda nisso, e Vitat também, acho que vem com bom tráfego, vem gerando conteúdo, a gente está desenvolvendo, vai ter agora no segundo semestre os 2 primeiros programas focados em crônicos. Vamos lembrar que a Vitat, ela se baseia na TechFit, que é uma startup que a gente comprou no ano passado, e que ela tinha uma base muito bacana de conteúdos, um time muito bacana, mas muito focado em lifestyle, muito focado em perder 2 quilos por verão. E o que nós estamos falando agora é diferente, é focar no crônico, apoiar essa jornada do paciente crônico, entendeu? O programa que vai combinar digital, vai combinar hub de saúde, vai combinar telemedicina. Então, a gente espera poder dar um cheiro inicial nesse segundo semestre do que vai ser essa Vitat do futuro. E por fim, eu não posso deixar de agradecer aí aos nossos acionistas, tanto aos controladores como aos investidores que fazem parte do nosso free float. Eu sempre falo isso, eu acho que a empresa com a sua estratégia, ela escolhe o acionista. A RD tem um foco absolutamente inegociável do longo prazo. Nós não estamos aqui para melhorar trimestre, para fazer um mês bonito ou para fazer um ano na marra. Nós estamos aqui para criar valor
de forma sustentável no futuro. E uma estratégia ambiciosa de futuro exige investimento, esse investimento foi feito, isso gera alguma volatilidade do resultado, e eu acho que a gente tem uma ação que sofre muito pouco, se a gente comparar aí com o entorno, exatamente por ter uma base de acionista alinhada com esses princípios e com foco em criação de valor em longo prazo. Então, a esses acionistas fica a nossa profunda gratidão, e eu acho que esse é um TRI que ajuda a mostrar o acerto da estratégia que a RD vem tendo, e a gente acredita muito que o melhor está só para começar. Muito obrigado, pessoal. A teleconferência de resultados da RD está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.